Olá, está começando mais um programa TV OAB Guarulhos. Estamos aqui com o nosso presidente da OAB Guarulhos, Dr. Eduardo Ferrari, vindo nessa bancada aqui, para falar hoje sobre a Comissão de Fiscalização de Contas e Obras Públicas da OAB Guarulhos. Presidente, grande prazer estar mais um programa aqui apresentando, nesse ano de 2019, e isso com um tema muito importante hoje. Exatamente, Felipe, exatamente. A Ordem tem a sua necessidade de fiscalização das contas e das obras públicas, e essa comissão é de suma importância e tem aqui pessoas que representam a instituição Ordem dos Advogados do Brasil com pleno conhecimento e bastante aprofundamento das questões. Com certeza, olha, lembrando que esse programa é exibido todas às segundas-feiras, às 9h30 da noite, pelo canal 3 da NET, 508 da Vivo, também pelo Facebook da OAB Guarulhos, será retransmitido. Então, se você estiver vendo pelo Facebook da OAB Guarulhos, compartilhe, comente, dê sua sugestão para a gente poder levar esse canal para mais advogados e para a sociedade de Guarulhos. Exatamente, Felipe. E esse bloco é um oferecimento da Móveis Rainha e Móveis Delano. É isso aí, presidente. Vamos conversar aqui com os doutores. Primeiro, um prazer recebê-los aqui no programa, Doutora Vanessa Amorim, ela que é presidente da Comissão de Fiscalização de Contas e Obras Públicas. Também aqui com a gente o doutor Mário Jean Adolfo dos Santos, que é o vice-presidente dessa comissão. E membro da comissão, doutora Tatiane Del Busso, membro dessa comissão tão importante, e a gente vai conversar um pouco agora. Doutora Vanessa, sempre bom recebê-la, Parabenizo já de antemão pela condução dos trabalhos que a gente tem visto. Doutora, você conseguiria nos explicar de uma maneira bem sucinta qual que é a finalidade dessa comissão? Olá a todos, é um prazer estar aqui na presença do Dr. Ferrari, presidente da nossa querida subseção. Hoje a fiscalização, a Comissão de Fiscalização de Obras Públicas está voltada para uma fiscalização de contas e obras. Nós somos o segundo maior município do estado de São Paulo e é bem importante que tenhamos dentro do nosso município uma comissão dentro da OAB voltada para fiscalizar as contas, as obras da cidade. Nesse caso, é como se fosse o Ministério Público dentro da OAB, enxergando um pouco o lado das pessoas, dos moradores, do munícipe. Hoje nós temos mais ou menos 15 membros na comissão. É uma comissão bastante atuante, é uma comissão com mais de 40 expedientes abertos. São expedientes que nós hoje respondemos, expedientes da antiga gestão que brilhantemente atuou nessa comissão. Então hoje temos mais de 40 expedientes abertos? Temos mais de 40 expedientes abertos. Na minha presidência nós abrimos mais ou menos uns 10 expedientes e estamos dando continuidade aos expedientes que já estavam abertos, como por exemplo o expediente do aterro sanitário. É um expediente que já vem há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. É um expediente que é importante para a cidade, que logo mais falaremos sobre ele. Com certeza, presidente? Exato. A questão do aterro é de suma importância para a nossa cidade. O expediente aberto, como que funciona isso? A OAB recebe uma denúncia a respeito de alguma situação, vocês abrem o expediente para averiguar o que está acontecendo, é isso? Sim, boa parte das vezes a gente também fica atento a algumas reportagens nos jornais, reportagens em redes sociais. Outras nós recebemos denúncia, vamos até o local, averiguamos a situação e ficamos a par se isso é real, se não é real. E aí abre-se o expediente para dar continuidade, até para perguntarmos para a prefeitura, para perguntarmos para os órgãos competentes se realmente é verdade, se não é verdade. A partir dali a gente começa uma investigação. O que seria essa investigação? Vamos atrás dos números, vamos atrás das providências e, quando há necessidade, ingressamos judicialmente. O expediente interno, Felipe e Vanessa,
visa demonstrar a transparência e a independência da ordem. Porque tudo deve ficar documentado e nada deve ser feito às escondidas. Então, tudo deve ser feito de forma transparente. Então a ideia é também abrir o contraditório, não é? Checar, verificar se aquela denúncia ou aquela referência ou aquela situação a qual nós estamos checando, se ela procede ou não procede. A gente sabe de toda a problemática que é a condução de obras, não é? Seja ela municipal, estadual ou federal. Entretanto, nós temos aí a necessidade de ter o expediente interno para documentar todo esse material e ali, a partir dali, tomar as medidas efetivamente que forem necessárias, caso as respostas não sejam de acordo com aquilo que a gente espera e que seja razoável. O norte sempre será a Constituição Federal. Olha, aí essa comissão então tem um viés social, né? De estar colaborando com a sociedade guarulhense a respeito de como está funcionando esses gastos públicos, né? Se está correto ou não está. E como que essa comissão tem sido recebida perante os órgãos públicos? Bom, primeiramente nós não temos assim do que reclamar. Sempre que enviamos algum ofício, somos prontamente respondidos. Às vezes a resposta não vem a contento, né? E aí nós fazemos novamente uma pergunta, é aquilo, você pergunta de uma forma, a resposta não veio a contente, você pergunta de uma outra forma para ver se eles entendem exatamente aquilo que a gente quer saber. Mas na maioria das vezes nós não temos do que reclamar, sempre somos muito bem recebidos, as respostas são sempre respostas rápidas, nós não temos do que reclamar. Então. E ao final então desse expediente, presidente, também pode ser encaminhado ao Ministério Público, se caso verificado? Sim, porque veja, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem a função de fiscalização. As ações efetivas, por exemplo, se a gente detectar que é caso de mandar para o Ministério Público, mandaremos para o Ministério Público. Se é caso de judicializar, ou seja, colocar um mandado de segurança, nós mesmos fazemos. Mas, via de regra, a gente encaminha, a gente apura e depois decide para onde determinar a ida disso. O Ministério Público é o fiscal automático, é o fiscal legal, é o custos legis, né? E nós fazemos a nossa parte também e detectando alguma irregularidade é encaminhado ao Ministério Público. Com certeza. Então, eu quero aproveitar esse ensejo e falar sobre um expediente aberto que é referente ao Trevo de Bom Sucesso, né? Na cidade de Guarulhos, muito conhecido aqui pelos guarulhenses. Afinal, é uma obra que está em andamento já faz alguns anos. E o doutor vice-presidente dessa comissão, o doutor Mário Jean Adolfo, está acompanhando de perto essas obras. Então, eu gostaria que falasse a respeito para a gente, doutor, como está funcionando esse expediente aí, o que vocês têm apurado. Um abraço a todos, advogados e advogadas de Guarulhos, de São Paulo, do Brasil e a toda a sociedade desse 12º maior município economicamente falando do país. O Trevo de Bom Sucesso, Felipe e Dr. Ferrari, ele é um sonho antigo e é uma reclamação antiga, eu diria que é uma reclamação de décadas, dos moradores da região de Bom Sucesso em Guarulhos. Uma região muito populosa, né? Uma região que tem muitas empresas, tem muitos empresários na região. Infelizmente até empresários que abandonaram a cidade em decorrência do caos que é o Trevo de Bom Sucesso, porque aquele trevo simplesmente para toda a região. Ele corta uma estrada muito importante, que é a rodovia Presidente Dutra, não é? E as pessoas ficam sonhando que um dia se conclua o Trevo de Bom Sucesso. Então, diante dessa insatisfação dos moradores, de toda aquela população da região, chegou ao conhecimento da OAB dessas reclamações. E a OAB, instaurando um expediente interno, começou a fazer uma fiscalização, uma investigação do porquê essa população se queixa tanto. E nós observamos que falta apenas hoje um percentual de aproximadamente 10%. Até seria interessante que a população assista a esse programa, porque a população da região é muito mal informada, eles não têm. Por que demora? E a gente verifica que falta apenas 10%, em torno de 10%, para a conclusão da obra. Eu quero tranquilizar a população dessa região. E por que falta esses 10%? Houve um imbróglio judicial, houve uma ação judicial, onde é muito comum acontecer, a prefeitura precisou desapropriar
obra, uma área da região, uma área pequena, de aproximadamente 6 mil metros quadrados, essa área. Mais precisamente 5.800 metros e 76 centímetros. E as pessoas não concordaram com o valor proposto. O valor proposto pela indenização daquela propriedade. Existem alguns moradores que habitam nesses 5.800 metros. E a prefeitura, até dentro de uma ação judicial numa das varas da Fazenda de Guarulhos, efetuou já o depósito. Março de 2017, março de 2018, esses valores já estão nos autos do processo. E as pessoas não concordando, impugnaram. É uma área que pertence a 3 famílias de Guarulhos. A parte maior dessa área pertence à família Moril Sakamoto, e mais 2 famílias. E isso tudo está apurado, né, doutor? Documentado, doutor Felipe, apurado, legal, documentado. E é importante também, né, doutor Mário Jean, lembrar que nós estamos com uma frente muito forte naquela região, né, de Bom Sucesso Pimentas. Nós temos a ideia de colocar ali um polo de atendimento ao advogado e à advogada, e aquela região transita cerca de 500 mil pessoas. Não é isso, doutor Felipe? Com certeza, e bem lembrou mesmo uma atuação forte que está ali presente, está quase concretizando ali no Shopping Bom Sucesso, né? É um polo de apoio. Então, doutor, parabenizo aí pela sua condução aí, pela essa proximidade aí com essa obra, né? Fiscalizando, estando perto disso, porque é um anseio da população, né? Quero passar aqui para a doutora Tatiane, né? Ela que também está acompanhando ali uma questão do expediente aberto, referente ao controle de estacionamento Zona Azul aqui na cidade de Guarulhos, né? A gente percebe que ultimamente em Guarulhos está deixando de ter o parquímetro, né? De fiscalizar pelo parquímetro. Doutora, você conseguiria deixar algumas considerações para a gente a esse respeito? Sim, olá, telespectadores. Eu quero aqui externar meus agradecimentos na pessoa do presidente, dizer do comprometimento, da cordialidade com que ele trata todos nós advogados aqui na subseção Guarulhos. Quero agradecer também a doutora Vanessa pela parceria e pelo empoderamento da mulher, sempre. Ela é com certeza um exemplo para nós na comissão, que como presidente é uma comissão de difícil atuação, como todos sabem, né? E a gente precisa dessa força e ela nos representa muito bem. Com relação aos parquímetros, é público e notório a inatividade há algum tempo desses aparelhos, e isso nos preocupa, tendo em vista que isso gera um déficit muito grande na arrecadação do nosso município e também no controle, né, da organização do trânsito, e nós como entidade preocupados não só com a classe advogados, com o município, atua e está com esse expediente aberto e já oficiou a prefeitura, o município, e estamos no aguardo de respostas para dar prosseguimento no processo. Legal, a gente vai continuar falando disso daqui a pouco. Vamos passar para o próximo bloco, continue nos acompanhando. Dia 4 de junho, ocorreu a inauguração da Universidade São Judas, em Guarulhos. Diversas autoridades prestigiaram o evento, dentre elas o prefeito Guti. A Universidade São Judas faz parte do grupo educacional Ânima e chega ao município guarulhense com a missão de formar mais que alunos, mas cidadãos. Para fazer parte desta instituição, acesse o portal na internet. Olá, estamos voltando com a programação nesse segundo bloco, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a TV Guarulhos, na pessoa do presidente Fernando Mauro, e a diretora também Cássia Franco, né? Pela toda essa parceria com a OAB Guarulhos, para que a gente consiga levar um conteúdo de qualidade para os guarulhenses e também
toda a sociedade guarulhense, não podemos deixar de agradecer também Móveis Delano Rainha, pelo apoio e parceria também com a OAB Guarulhos. É isso aí, Felipe. É isso, presidente? Exatamente. Você que nos assiste, que queira, não é, também fazer parte, seja como parceiro, seja como patrocinador, vai haver o próximo programa. Nós vamos trazer para vocês o Dr. César e a doutora Thaís, que vão falar um pouquinho sobre parcerias e sobre patrocínios. Então fique atento aí no próximo programa, vocês vão entender e saber como participar junto da Ordem dos Advogados do Brasil, Guarulhos. Olha, é isso aí. Então, estamos voltando aqui, um assunto muito importante aqui no primeiro bloco, que foi sobre a inatividade dos parquímetros na cidade, né? Então, volto com a doutora Tatiane, para ela finalizar o comentário dela a respeito desse expediente aberto que ela vem acompanhando. Sim, como foi dito anteriormente, a OAB não vai se silenciar diante dessa situação e efetivamente vai acompanhar de perto, através da nossa comissão, quais serão os próximos passos, que medidas serão tomadas e, conforme já dito aqui, daremos andamento em procedimentos não só administrativos como agora, se for preciso judicializar a situação. E de antemão eu quero aproveitar e dizer que a Casa da Advocacia, na Rua IP, no número 71, ela está com as portas abertas, não só aos colegas advogados, como a qualquer cidadão, munícipe que precise, necessite ir até lá. E pode procurar nós lá na nossa casa, que é a casa de todos, na verdade, está aberta, para dizer de qualquer situação que venha ocorrendo e que, de repente, nós não estamos efetivamente sabendo, que nós daremos andamento nessa situação. Exatamente. Se necessário. É isso aí, a Comissão de Fiscalização de Contas de Obras Públicas tem essa função. A nossa função é justamente essa, buscar saber o que acontece. A questão dos parquímetros, a gente sabe que é de extrema importância, é um assunto polêmico, né, porque hoje está todo mundo estacionando sem pagar nada, né, e a gente sabe que quem está tomando prejuízo é a própria sociedade. Então, por isso, a Ordem se preocupa em saber o que acontece, o que se passa lá, para poder dar início, aí, de repente, a um diálogo com a Prefeitura e descobrir qual é o entrave de não estar funcionando o parquímetro. Né? Muito bem. Doutora Vanessa, voltando com a senhora, eu soube que recentemente houve uma reunião conjunta entre a Comissão de Fiscalização de Contas de Obras Públicas e a Comissão de Meio Ambiente, não é? Justamente para tratar a questão do aterro sanitário. Soube também que teve presente na reunião uma bióloga, a doutora Daniele Marques. Conta para a gente um pouquinho como foi a reunião, qual é o objetivo, qual é o plano, existe alguma ação que vai ser feita, nós vamos buscar algum órgão público para entender melhor esse processo. Como é que está isso, doutora Vanessa? Bom, primeiramente a gente precisa deixar claro que cada advogado atua numa área, né? Apesar de sermos uma comissão, mas dentro da nossa comissão temos advogados que atuam na área previdenciária, temos advogados que atuam na área penal, advogados que atuam na área trabalhista e não temos advogados que atuam na área ambiental. E foi importantíssima a participação da bióloga, justamente para que nós pudéssemos entender um pouquinho de quais são os impactos que esse aterro sanitário vai trazer para o nosso município. E assim, é uma obra gigantesca que vai acontecer, que está prestes a acontecer no nosso município e com um impacto muito grande, e ela nos explicou bastante detalhes. Por exemplo, uma coisa que nós não tínhamos noção era exatamente a questão dos fogos. Hoje eles utilizam muitos fogos de artifício para espantar urubus, para espantar outras aves, e a gente questionou ela, por que dessa situação? E abrimos aí, temos um expediente aberto, como foi dito anteriormente, um expediente aberto há mais de um ano, e questionamos, colocamos algumas perguntas lá, com base na reunião que tivemos com ela. Inclusive ela está pronta a nos ajudar nas questões dos mananciais, nas questões de quantas aves nativas vão se prejudicar naquela região. Então, como eu falei, às vezes nós ingressamos com uma ação e dentro daquele processo o juiz pede uma perícia, justamente porque não temos o conhecimento técnico. Então, por isso que para nós foi de suma importância a participação dessa bióloga na nossa reunião. Perfeitamente. Olha, uma das coisas, né, presidente, que é necessário numa mudança como essa do aterro sanitário é a participação popular, né, doutores? Vocês têm visto sendo assegurado esse direito à população
participar de audiências públicas, reuniões. Vocês têm acompanhado que estão deixando a população opinar a respeito? Nós tivemos numa audiência pública, a última audiência pública, que foi um pouco tumultuado, né? E assim, a população, na maioria das vezes, ela participa, mas ela não é ouvida, né? E isso que a gente precisa diferenciar, a participação e se ela está sendo ouvida, porque só participar não adianta. Por isso que nós estamos atuando e por isso que existe o expediente interno, para que a população seja escutada, a população seja levada a sério. A gente precisa mostrar para eles, ou melhor, o munícipe precisa saber quais são os problemas que vai ser trazido para a cidade e quais são os benefícios. E no momento, o que a gente consegue só visualizar os problemas, não conseguimos visualizar os benefícios. Por isso, as perguntas lá no expediente, para que a prefeitura nos responda. Muito bem, muito bem. É isso, doutora Vanessa, também eu soube que recentemente, na verdade, está havendo uma discussão ali na região de Cumbica, também sobre aquela obra que tem lá na Santos Dumont. A Ordem tem observado ali o que acontece, está entendendo o que está se processando ali, tem tudo a ver com a Comissão de Fiscalização de Contas e Obras Públicas, não é? Sim, é uma obra gigantesca, né? Essa obra é uma obra que já deveria ter tido seu fim, né? Conforme a gente vê nas reportagens, já deveria ter tido seu fim, mas infelizmente ainda não aconteceu. É uma obra que está trazendo muito transtorno, principalmente para as empresas. Mas nós temos um expediente aberto, temos um expediente questionando quando vai ser o fim e quais são os valores gastos para essa obra. Vale dizer que aquela região, a gente entende perfeitamente a dificuldade que é a obra, porque ela é uma região que liga dois grandes municípios, na verdade é um grande corredor. Sim. Ali, que tem ali a ligação com a Zona Leste e ali depois vai em seguida para a parte do litoral, ou seja, sim, a gente sabe da importância que é aquela obra e que não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, entretanto, nos incomoda de fato, né? Bastante. A dificuldade, a gente sabe que os caminhões ali evitam de passar por ali, desviam o caminho, quando passam por ali quebram, estouram pneu, enfim, a gente tem aí uma preocupação em obter uma resposta efetiva de como está e como vai seguir, doutor Felipe. Olha, é muito importante essa participação. Aproveito, estendo o convite, né, aos advogados que queiram participar, né, doutora? Sim, sim. Qualquer advogado pode participar nessa comissão? Qualquer advogado pode participar. O advogado ou estagiário também pode participar, né? É importante que, assim, o que a gente exige na comissão? Apenas boa vontade. Empenho, boa vontade de trabalhar, porque aqui nós somos uma comissão que não medimos esforços para fazer em prol do município, em prol dos munícipes. É isso aí, em prol da cidadania. Lembrando que todos nós, a contar do presidente, somos voluntários. O trabalho é todo voluntariado, ou seja, é boa vontade mesmo. Olha, o presidente já afirmou a boa vontade do advogado em prol da classe dos advogados, fortalecimento da advocacia e da cidadania. Também estendo aí ao pessoal que queiram ajudar voluntariamente a OAB em outras atividades também, né, presidente? A OAB tem diversas atividades. São 27 comissões temáticas. 27 comissões temáticas. Então, você, advogado que está nos acompanhando, venha para a OAB, venha participar também em fortalecimento da nossa classe. Você se encontra com qual periodicidade? Você se encontra na OAB, tem reuniões mensais, é isso? Nós nos encontramos na reunião ordinária e geralmente 2 vezes por mês nós temos reuniões extraordinárias. É isso, doutor Marujá? Exatamente. Então, 2 vezes por mês, extraordinária. A nossa comissão, se não a mais difícil de atuar na OAB, é uma das mais difíceis, porque é uma comissão que, querendo ou não, a gente acaba tendo que enfrentar muitas das vezes os órgãos públicos, né? E a gente sabe da dificuldade que para conseguir uma reunião, da dificuldade que é para conseguir uma agenda, né? Para conciliar os horários, tanto que, assim como o Dr. Ferrari falou, todos nós aqui trabalhamos, não recebemos e todos nós temos escritório. Então a gente tem uma certa dificuldade para conciliar esses horários. Normalmente é durante o período diurno, né? Sim, então aí sim. acaba
confrontando com os horários do próprio escritório, né, presidente? Sim, mas só quando sobra boa vontade, dá tempo. Esse é o diferencial da Ordem dos Olha aí. Advogados do Brasil. É a classe feito pela classe, não é? Feita, ou seja, toda a nossa estrutura, toda a nossa ação é em prol da própria advocacia, em primeiro lugar, e também da cidadania e da Constituição Federal. Olha, nós estamos chegando ao final do programa, né, presidente? Tão rapidinho, um assunto tão importante, mas Verdade. o programa passa tão rápido. Beleza. Virão outros. Olha, vocês não perdem por esperar. Essa comissão já está previamente convidada e convocada a estar aqui com a gente de novo. E trazer as respostas, não é? Dos expedientes. Trazer né? então a resposta, que o trevo de bom senso saia, esse aterro sanitário também que seja apreciado com cautela, né, presidente? Exato. Perfeito. E é isso aí. Olha, agradeço de antemão a participação da doutora Vanessa Amorim, presidente da Comissão de Fiscalização de Contas e Obras Públicas, doutor Mário Jean Adolfo dos Santos, vice-presidente, e doutora Tatiane Del Busso, que ela faz parte, membro efetivo da Comissão de Fiscalização de Contas e Obras Públicas, né, presidente? Vou deixar aqui o presidente fazer as considerações finais para que a gente possa, então, encerrar o nosso programa de hoje. É isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado a todos vocês, grandes advogados e advogadas que se dedicam e trabalham para que a sociedade esteja melhor. Parabéns a todos. Obrigado, Felipe, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui dividindo a bancada contigo. E nos vemos no próximo programa. É isso aí, gente. Até lá.